Olá, queridos, tudo bem? Deus abençoe, né? Estamos aqui no sítio Casarão Terra Santa, né? Eu e minha amada esposa. Nesse dia maravilhoso que Deus preparou para nós, para vocês também, um dia ensolarado, bonito. Amém. Nós queremos trazer para aí para os irmãos uma breve reflexão e falando sobre renúncia, né? O que seria renúncia? Mas eu quero contextualizar os irmãos trazendo um versículo que está aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, no verso 8, que diz assim: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior que o descrente. Né? Eu quero contextualizar os irmãos, isso pensando primeiramente em família, né, com relação ao casamento, né, porque esse versículo aqui, ele nos traz justamente uma condição de nós, né, nós que somos crentes em Jesus Cristo, cuidarmos dos da própria casa. Se assim nós não fizermos, nós estamos negando a nossa fé, né, e é pior que o descrente. Então, queridos, eu queria chamar a responsabilidade, né, de você, né, homem, né, sacerdote na casa do Senhor, com relação à sua esposa, e você também, esposa, né, ajudadora, auxiliadora, com relação ao seu marido. Né? Nós, primeiramente, temos que nos preocupar com os da própria casa, ou seja, honrar, né, a nossa esposa, honrar o nosso marido, honrar a nossa família, cuidar primeiramente dos de casa. E para isso, o que acontece? Nós precisamos muitas vezes renunciar a nós mesmos. Né? Porque se nós pensarmos de maneira individual, pensando em si, nós não vamos nos preocupar com o outro, nós não vamos nos preocupar com os nossos filhos, vamos preocupar conosco mesmo. E a renúncia, ela vai muito além, né, do que você pensar em si mesmo. Você tem que pensar no outro, né? E os da própria casa. É isso que o escritor diz aqui a Timóteo. Aquele que não faz dessa forma, não se preocupando com os da própria casa, é pior que o descrente. Então, queridos, com relação à sua família, né, se preocupe com a sua família, né, pense família, viva família, né, preocupe-se com a sua esposa, preocupe-se com o seu marido, incentive, né, oriente seus filhos, tenha comprometimento com a sua família. E sim, você terá uma família ricamente abençoada mediante a sua renúncia. Né? Porque em meio à sua renúncia, Deus vai abençoar sobremaneira a sua família. E também não podemos falar de renúncia e não citar esse versículo que Jesus falou. Mateus Mateus, 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, renuncie-se. Renunciar o quê? A nossa soberba, o nosso orgulho, renunciar à concupiscência da carne, que muitas vezes fala mais alto, renunciar às vezes até à nossa religiosidade. Então que possamos renunciar a essas coisas que nos afastam de Deus e não nos aproxima dele, assim como a cruz nos aproxima do Senhor Jesus, que ele falou: negue-se e tome a sua cruz. Então, que nós possamos negar a si mesmos, nos renunciar e poder seguir ao Senhor e olhar e andar para ele o caminho reto, que é o Senhor Jesus. e o que a minha esposa está falando, para sintetizar tudo isso que a gente está trazendo aí para os irmãos, né, a renúncia, né, por mais que você pense assim, poxa, eu vou renunciar, eu vou estar perdendo. Não, querido, a renúncia, ela te aproxima de alguma coisa, né? Então você olhando para a sua família, quando você se renuncia a si mesmo, você está se aproximando da sua família. Você lembra os votos que você fez lá no casamento? Né, com relação à sua esposa, com relação ao seu marido, aquela renúncia, né, de você mesmo, e você se entregar
ao seu cônjuge, vai te aproximar cada vez mais, né? E trazendo assim para o indivíduo, quando você se renuncia ao seu próprio ego, aos seus costumes, à sua maneira de ser, né? Jesus Cristo foi bem claro aqui: tome a sua cruz e siga-me. Querido, você está se aproximando de Deus, você está se aproximando de Jesus, e fazendo dessa forma, querido, olha, você só tem a ganhar. Você só tem a ganhar, porque Deus vai te abençoar sobremaneira, Amém. rica e E abundantemente, não abundantemente. somente você como indivíduo, mas a sua família também. Amém, meus amados? Então, essa palavra que eu deixo aí para os irmãos, nós deixamos aí para vocês, que você, sim, possa renunciar e se aproximar da sua família e se aproximar do nosso Deus. Deus te abençoe, Deus te queridos. abençoe. Rica e abundantemente. Um grande abraço. Fiquem com Deus.